Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 26. Capítulo 267. Ryozuki também não esperava que a última entrada de talento de nível ouro, transformada por Sakura Shiki, lhe reservasse uma surpresa tão grande no final. Ele havia perdido toda a esperança e pensou que a participação de Sakura Shiki, membro da família Otsutsuki, seria apenas uma questão de tempo. Nem ruim nem bom, apenas mediano. Acontece que havia uma surpresa no final. Ryozuki adorou a surpresa. Os talentos transformados pelo clã Otsutsuki são todos ótimos. Como esperado do topo do mundo de Naruto. Incrível! Ryozuki deu um sinal de positivo para o clã Otsutsuki. Isso praticamente significa que as entradas de talento transformadas de outros membros do ramo secundário do clã Otsutsuki no futuro provavelmente não serão piores do que as 3 entradas de talento transformadas de Otsutsuki Sakura Shiki. Talvez as entradas de talento fossem as mesmas, exceto a segunda. Afinal, o Sakura Shiki é o cão mais leal de Kawashiki. X. Essas 3 entradas de talento aumentaram meu condicionamento físico em 3000%. Ryozuki sentiu a melhora em seu físico e ficou feliz. O poder da entrada de talento não o decepcionou como de costume. Mas as entradas de talento são apenas auxiliares. Ryozuki acreditava firmemente que o motivo de ter conquistado o que conquistou hoje foi fruto de seu trabalho árduo, suor e sangue. A entrada de novos talentos no sistema desempenhou apenas um pequeno papel auxiliar. Ryozuki saiu do banheiro. Assim que voltou ao quarto, viu Yugal trocando de roupa. Por que você acordou tão cedo? Ryozuki a abraçou por trás e perguntou gentilmente. Estou acostumada. Geralmente acordo cedo, mas hoje acordei muito tarde. Yugal segurou delicadamente as mãos de Ryozuki e respondeu suavemente. Você tem alguma missão hoje? Perguntou Ryozuki a ela. Yugal balançou a cabeça ao ouvir isso e disse. Ontem a equipe concluiu uma missão de nível C. Você também sabe que a nova equipe 7 foi formada recentemente. Agora, eles precisam de algum tempo para se adaptarem ao status de companheiros uns dos outros. Então hoje dê-lhes um dia de folga para que possam acumular alguma experiência e assim cooperar melhor uns com os outros na próxima missão. Embora esta fosse a primeira vez que Yugal liderava uma equipe Genin, era evidente que ela havia se preparado bastante com antecedência. Mas por falar em liderança, quando ela estava na Anbu, foi capitã temporária do Esquadrão 7 da Anbu. Em termos de liderança de equipe, ela é bastante experiente. Mas no passado, todos os membros da equipe sob seu comando eram pelo menos Chunin. Agora, a equipe 7 sob o comando dela pode ser considerada como tendo, no máximo, 2 Chunin e meio. Sim, Sakura só pode ser considerada meio Chunin. Isso porque ela tem feito muitos progressos em ninjutsu médico recentemente. Caso contrário, ela nem sequer seria considerada meio Chunin. E quanto a Karin e Sai? Ambos possuem, de fato, a força de um Chunin. A habilidade de desenho de imitação de super bestas de Sai. A mente Kagura de Karin e alguns ninjutsus ensinados a ela por Ryozuki permitem que ambos tenham a eficácia de combate de um Chunin. Eles simplesmente carecem de alguma experiência. Principalmente Karin. Sai já estava na raiz de tudo. Ele realizou algumas missões, viu sangue e matou muitas pessoas com as próprias mãos. E quanto a Karin? Com exceção da última vez em que Ryozuki a levou para destruir Kusagakure, ela não havia se envolvido em muitas lutas sérias, muito menos em assassinatos. Portanto, ela precisa de alguma experiência. Mas se a própria Karin não quiser seguir o caminho de uma ninja, Ryozuki apoiará sua decisão. Mas Karin não quer ser apenas uma decoração frágil ao lado de Ryozuki. Ela queria poder ajudar Ryozuki de vez em quando. É por isso que ela quer continuar trilhando o caminho de uma ninja. Nesse caso, Ryozuki a apoiará. Assim, consequentemente, algum exercício físico é naturalmente inevitável. Já que você está descansando, deixe-me organizar seu tempo hoje, disse Ryozuki. Yugal respondeu suavemente e se encostou nos braços de Ryozuki, sem se arrepender da decisão que tomara na noite anterior. Pelo contrário, depois de tomar essa decisão, ela se sentiu muito mais relaxada. Talvez ela já tivesse pensado nisso, mas ainda não tinha dado o último passo. Para o café da manhã, Ryozuki e Yugal prepararam algo em casa. Embora as habilidades culinárias de Yugal não sejam tão refinadas quanto as de Kurenai, ela ainda consegue preparar alguns pratos simples com facilidade. Mas Ryozuki não consegue fazer o mesmo. Ele é um completo leigo na cozinha e só sabe fazer coisas básicas como servir ou cortar legumes. Para ser sincero, às vezes Ryozuki não conseguia entender porque era um completo idiota na cozinha. Obviamente, ele seguiu as instruções ensinadas por esses mestres da culinária. As operações são exatamente as mesmas, mas, após um farto café da manhã, Ryozuki pegou a mão de Yugal e saiu. Hoje eles tiveram um dia inteiro só para eles. Ryozuki decidiu tirar um dia de folga dos treinos hoje. Afinal, ele não pode ficar sempre focado apenas nos treinos. Qual é o objetivo do treinamento? Não é para aproveitar a vida? Já que ele consegue aproveitar a vida, por que deveria continuar praticando e praticando? Ryozuki sempre acreditou que devemos aproveitar os momentos em que devemos aproveitar e trabalhar duro quando devemos trabalhar duro. E hoje, é hora de aproveitar. Portanto, durante todo o dia, Ryozuki esteve com Yugal, e os dois foram a muitos lugares. Ryozuki tem Yomotsu Irazaka, e ir a qualquer lugar é apenas uma questão de pensamento. Então, os dois visitaram muitos lugares pitorescos. Cachoeiras de cabeça para baixo, animais fofos, nascer e pôr do sol e uma aurora boreal deslumbrante. Nesse dia, os dois tiveram um momento muito gratificante. Quando eles retornaram a Konoha já estava escurecendo. No dia seguinte, após um dia de encontros ontem, Yugal ficou ainda mais apegada a Ryozuki. Mesmo quando ele dormia, ela se agarrava a ele como um polvo, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. Depois das 8 horas da manhã, na sala de jantar, os dois tomaram um café da manhã simples.
Yugal, eu te dou esta espada. Impregnei nela o poder das sombras. Você pode usá-la para controlar essas sombras e atacar. Após Ryozuki terminar seu café da manhã, ele pegou uma espada e a entregou a Yugal. O poder da espada devoradora de sombras não é muito útil para Ryozuki agora. Os inimigos mais poderosos do nível 6 caminhos não podem ser derrotados com simples golpes de espada. Embora Ryozuki possa pensar em maneiras de criar uma esgrima mais poderosa, isso não é necessário. E é problemático, demorado e nem sempre eficaz. Afinal, para criaturas poderosas do nível dos 6 caminhos com vitalidade extremamente forte, você não consegue matá-las nem mesmo se cortar suas cabeças ou perfurar seus corações. Portanto, a habilidade da espada devoradora de sombras é de certa forma inútil para Ryozuki. E quanto às sombras que outrora foram devoradas? Sinceramente, eles são muito fracos para o Ryozuki atual. Então Ryozuki deu esta espada com a habilidade da espada devoradora de sombras para Yugal. Yugal não possui os atributos da entrada de talento e não pode multiplicar a força das sombras. Mas se ela empunhar essa espada devoradora de sombras, poderá controlar essas sombras e usá-las para matar inimigos. E a espada devoradora de sombras devorou milhares de sombras. Muitos deles possuem força próxima ao nível de um Kage. Essas sombras são inúteis para Ryozuki, mas para Yugal, são suficientes para aumentar sua força drasticamente. Vamos lá, deixe-me te ensinar como usar. Ryozuki ensinou Yugal a controlar essas sombras. Yugal aprendeu rapidamente e dominou imediatamente o essencial. Ela adorou o presente de Ryozuki. Na ponta dos pés, Yugal beijou Ryozuki na bochecha. Obrigado, querido. Ryozuki sorriu. Depois, os dois se separaram na porta. Yugal iria liderar a equipe 7 para realizar a segunda missão. Com a força da equipe 7 para a segunda missão, pode-se escolher uma missão de nível B relativamente simples. Afinal, há 2 na equipe que possuem a força de um Chunin. E quanto a Yugal? Ela não só possui a força de um Jounin, como agora, empunhando a espada devoradora das sombras, é invencível abaixo do nível Kage. Ela não precisa ter medo de ser reprimida com números. Se compararmos os números, será que os inimigos têm mais integrantes do que as sombras do lado dela? Portanto, aceitar uma missão de nível B não é problema algum. Konoha. Yugal levou os 3 alunos da equipe 7 para fora da aldeia para realizar tarefas. Quase imediatamente após a saída da equipe 7, a equipe 8, liderada por Kurenai, também deixou a vila. Agora, Ryozuki e sua turma de Genin cresceram. Quando se formaram no ano passado, eles só podiam realizar algumas missões de nível D na aldeia. Mas agora, aqueles que passaram pelo exame Chunin melhoraram, em maior ou menor grau, sua força. A fase de adaptação anterior pode ser ignorada. Entre diretamente na carreira ninja oficial. E para ninjas de verdade, tarefas de nível D? Isso é para iniciantes. Mesmo para Genin, desempenhar funções de nível executivo, nível C, é o padrão mínimo. Afinal, não há nenhum ninja envolvido na missão de nível C em si, e os inimigos são apenas pessoas comuns mais fortes. Para os ninjas, matá-los não passa de cortar melões e legumes. Meio-dia. Numa pequena cidade na Terra do Fogo, o 7º Esquadrão, liderado por Yugal, chegou aqui. A missão que aceitaram desta vez foi assassinar um espião enviado pelo país da Terra, a Terra do Fogo. O outro espião era aparentemente um empresário bastante famoso nesta pequena cidade. Existe um pátio bastante grande, onde algumas pessoas aparentemente comuns são mantidas, mas na verdade são guardas ninja. Há cerca de 1 dúzia de guardas genin em todo o pátio, além de alguns servos e outros funcionários. Ao mesmo tempo, o próprio homem possui também a força de um Chunin. Para Karin e os outros, pode-se dizer que eles são bastante difíceis de lidar. Neste momento, nas sombras ao redor do quintal, dispersem-se. Seguindo a ordem de Yugal, Karin e os outros se dispersaram num instante, usando suas respectivas posições como pontos de partida, e se esgueiraram para as profundezas do pátio. Todos os alvos encontrados ao longo do caminho foram mortos por eles. Até mesmo Sakura demonstrou, naquela época, as qualidades de uma ninja habilidosa. Após assassinar com sucesso um guarda de nível Genin pelas costas, Sakura limpou o sangue e continuou a se esgueirar silenciosamente para as profundezas do pátio. O outro lado. Como líder, Yugal havia se infiltrado nas profundezas do pátio naquele momento e encontrado ali um indivíduo com força de nível Jounin. As informações da missão estão incorretas? Yugal olhou surpreso para o homem de meia-idade que meditava sob a árvore no pátio. Desta vez, esse cara não era o alvo do assassinato, mas sim outro ninja misterioso. Yugal não sabia quem era a outra pessoa, mas isso não importava. Já que um Jounin apareceu aqui, ele é obviamente um inimigo. Karin e os outros não são fortes o suficiente para lidar com tais inimigos, então só podem ser entregues a Yugal. Se fosse antes de hoje, Yugal precisaria de muito esforço para matar um Jounin tão hostil, e talvez nem conseguisse eliminar o alvo. Mas e agora? Num instante, uma sombra surgiu da sombra sob os pés de Yugal. A sombra brilhou à luz do sol, atacando o Jounin que meditava sob a árvore. Antes que o oponente pudesse reagir, foi atingido no coração pela espada de sombra, e sua cabeça foi decepada. Tudo isso aconteceu entre a sombra e a sombra do Jounin inimigo. Mas o dano sofrido pela sombra também teve um efeito sobre esse Jounin hostil. Então, esse cara nem viu o inimigo e foi facilmente morto em segundos. A habilidade da sombra é realmente fácil de usar. Yugal acariciou suavemente a espada em sua mão, com o coração transbordando de felicidade. Capítulo 268. Alguns minutos depois, no pátio, Karin e os outros cercaram o alvo. O ninja de Iva do lado oposto foi completamente derrotado e nem sequer conseguiu fugir. Droga! Onde está Tujin-sama? Por que ele ainda não chegou? Pensou o ninja de Iva ansioso. Mas ele não sabia que o Tujin que tanto esperava já havia encontrado seu fim. Mas alguns minutos depois,
Karin atingiu o coração desse ninja de Iva. O ninja de Iva, impenitente, caiu no chão e antes de morrer, ainda se perguntava por que Tujin não havia aparecido. Svi, após os 3 matarem o Chunin de Iva, Yugal apareceu no pátio. Missão cumprida. Sai, pegue a cabeça do alvo e vamos voltar, disse Yugal com leveza. A coleta de cabeças, é claro, deveria ser entregue a garotos como Sai. Sai assentiu com a cabeça, depois habilmente decepou a cabeça do alvo, selou-a em um pergaminho e a levou embora. Svi, as figuras de 4 pessoas desapareceram do quintal uma após a outra. Quando os cadáveres no pátio foram descobertos pelos moradores, eles já estavam a caminho de volta para Konoha. Restaurante de ramen em Shiraku. Tio Teushi, eu quero uma tigela de ramen tonkotsu. Ryozuki terminou seu treino matinal e foi ao restaurante Shiraku Ramen para almoçar. Faz um tempo que ele não vai ao Ishiraku Ramen, mas ainda parece familiar. Teushi ainda mantém a mesma expressão de semicerrar os olhos que sempre causa uma sensação inexplicável nas pessoas. Ryozuki havia verificado isso há mais de um ano e descoberto que Teushi era, na verdade, uma pessoa comum, e não um Otsutsuki. Ryozuki, faz muito tempo, o que você anda fazendo? Ayami veio cumprimentar Ryozuki. Claro que tenho treinado, disse Ryozuki rindo. Ayami disse com um sorriso. Você é realmente muito esforçada. Obviamente você já é muito forte, mas mesmo assim continua treinando todos os dias. Nesse momento Teushi chamou ela. Vou para o trabalho, disse Ayami. Então ela se virou e foi ajudar o pai. Breve. O ramen tonkotsu do Ryozuki estava pronto. Ayami trouxe e disse, por favor, aproveite. Ryozuki agradeceu e em seguida pegou os pauzinhos para comer. O sabor do ramen do Ishiraku continuava o mesmo, nada havia mudado. O ramen daqui parece sempre ter o mesmo sabor, e esse sabor está repleto de memórias. Portanto, o Ishiraku Ramen nunca fica sem clientes e sempre há novos frequentadores. É como uma espécie de herança. Os clientes antigos trazem os novos clientes. Quando os novos clientes se tornarem clientes antigos, eles trarão novos clientes de volta ao estabelecimento. Repita, repita. Assim, essa recomendação do ramen Ishiraku é transmitida de geração em geração. Enquanto o sabor do ramen do Ishiraku permanecer o mesmo, ele poderá continuar em Konoha para sempre. Após comer 6 tigelas de ramen no almoço, Ryozuki saiu do Ishiraku Ramen. Assim que saiu, encontrou Kakashi, que carregava uma espada. E aí? Kakashi parecia revigorado e cumprimentou Ryozuki. Você entregou a tarefa de liderar a equipe a um clone novamente? Assim que Kakashi viu Ryozuki, ele soube que Ryozuki havia enviado um clone para liderar sua equipe em mais uma missão. Afinal, ele já havia se encontrado com a equipe 10 pela manhã. Pela manhã, eles saíram da aldeia para cumprir a missão. Mas o líder Ryozuki estava ali naquele momento. A verdade era óbvia à primeira vista. Ryozuki disse com um sorriso, Shikamaru e os outros já são muito bons. Não preciso ensiná-los muito. Após conversarem um pouco, Kakashi e Kakashi se separaram. Kakashi tinha acabado de treinar e viera até ali comer. Quanto a Ryozuki, ele já havia terminado sua refeição e estava indo para o campo de treinamento para o exercício da tarde. Kakashi tem trabalhado muito duro ultimamente. Todos os dias ele está treinando ou realizando missões. Era como se tivesse voltado à sua juventude. Nem mesmo seu antigo rival, Gai, conseguiu encontrar Kakashi por muito tempo. Por essa razão, ele lamentou que Kakashi o tivesse superado novamente. Ao ouvir isso, Kakashi ficou sem palavras. Afinal, outras pessoas podem não conhecer a força de Gai, mas como Kakashi poderia não conhecer a verdadeira força de Gai? Contanto que Gai abra o 7º portão, ele pode derrotar ninjas de nível Kage com facilidade. E se ele abrir o 8º portão? Ele será imparável. A técnica proibida dos 8 portões internos não é brincadeira. Até mesmo Kakashi havia copiado alguns truques de Gai. Mas, no máximo, ele conseguiu abrir o 5º portão. Claro, isso se deve principalmente ao fato de Kakashi não ter se empenhado mais. Os 8 portões internos são apenas um suporte para Kakashi. O 5º portal é mais do que suficiente para ele. O dano causado pelo 6º portal é excessivo e prejudicial para ele. O ponto crucial é que a verdadeira força de Kakashi neste momento reside em sua habilidade com a espada. A habilidade com espadas de Presa Branca não é brincadeira. Naquela época, Presa Branca estava no auge do nível Kage. Além disso, Presa Branca, conhecido por sua velocidade, era capaz de subjugar ninjas do mais alto nível Kage, e até mesmo matá-los. O Kakashi atual não possui essas habilidades, mas está trabalhando para desenvolvê-las. Ele desperdiçou muito tempo nos últimos anos. Agora, ele mal pode esperar para dividir 1 minuto em 3 minutos. Para o almoço ele come apenas o ramen mais simples em vez de churrasco, sukiyaki, etc., que demandam muito tempo. Nas profundezas do campo de treinamento número 1. Aproveitando o tempo livre, Ryozuki primeiro retirou uma pequena parte dos restos da árvore divina que havia colocado no depósito de feromônios biológicos do sistema. Era do tamanho de uma unha. De qualquer forma, foi o suficiente para se transformar em uma entrada de talento. Ryozuki não retirou o resto. Afinal, uma vez que ele transforme os restos da árvore divina, a árvore divina não poderá mais ser armazenada no depósito de bioferomônios do sistema. Quando chegar a hora, Ryozuki terá que encontrar uma maneira de guardá-lo. Que complicação! Então, ele planejou deixá-lo continuar no armazém do sistema. Quando for necessário, não será tarde demais para retirá-lo e usá-lo. Transforme-o. Ryozuki disse silenciosamente em seu coração. Jin, a transformação foi um sucesso. Parabéns ao anfitrião por obter a entrada de talento. Árvore divina nível ouro, aparência adulta de 10 caudas. Nível ouro, eu me tornarei você quando crescer. Nível ouro. 3 entradas de talento de nível ouro. Com certeza, a árvore divina também é considerada parte da entrada de talento dos 6 caminhos. Ryozuki assentiu com um sorriso. Ele ficou bastante satisfeito com esse resultado. Nos últimos 3 dias, ele conquistou 9 novas entradas de talento de nível ouro. Incrível!
Ryosuke abriu seu painel de personagens e verificou essas 3 novas entradas de talento adicionadas. Primeiro, ele clicou nas informações da Árvore Divina. Árvore Divina nível ouro, cave um buraco em um planeta e plante. Isso mesmo, eu sou a Árvore Divina. Eu falo por mim mesma. Chakra mais 1000%. Potência de liberação de madeira mais 1000%. Recuperação dos chakras mais 1000%. Desenvolvimento dos frutos. Desenvolvimento do fruto. A árvore divina tem a capacidade de absorver várias formas de energia. Quando a energia se acumula a um certo nível, ela pode se condensar em um fruto da árvore divina. Se você engolir este fruto, poderá obter chakra equivalente a 10.000 unidades de nível Kage. Ryosuke olhou para as informações dessa entrada de talento com certa confusão. Os 3 primeiros atributos são bastante normais. Embora a entrada de talento seja um tanto descontraída, tudo bem. Mas e quanto a essa habilidade adicional? Se ele equipar essa entrada de talento, ele se transformará em uma árvore divina com forma humana? Ryosuke imaginou seus pés sendo enterrados no chão, e então uma grande flor desabrochando no topo de sua cabeça, e finalmente uma fruta surgindo. Ele balançou a cabeça rapidamente, afastando aquela imagem perversa de sua mente. Em que é que estou a pensar? Ryosuke sentiu que estava passando um pouco dos limites. Sinceramente, o nome dessa habilidade é estranho. Na prática, ela é bem poderosa, absorvendo diversas formas de energia. Embora não sejam especificadas quais formas, devem incluir chakra e energia natural. Que outras energias especificamente? Ele terá que descobrir. Pensando nisso, Ryosuke preparou essa entrada de talento. E essa habilidade também é muito simples. Pode usar o próprio corpo como meio para absorver várias formas de energia e quando a acumulação de energia atinge um certo nível, um fruto pode ser condensado a partir da mão. E quantas energias que ele poderia absorver? Após adquirir essa habilidade, Ryosuke descobriu que podia absorver muita energia, incluindo os chakras e a energia natural que Ryosuke havia previsto. Além disso, energia vital, energia eólica, energia térmica, energia cinética e outras também podem ser absorvidas. Parece que consegue absorver quase todas as formas de energia que Ryosuke consegue imaginar. Não. Se fosse assim, eu não seria capaz de absorver todos os tipos de energia? Qualquer ataque que me atingisse seria equivalente a me recarregar? Uma expressão de surpresa surgiu no rosto de Ryosuke. Mas ao analisar cuidadosamente essa habilidade, ele descobriu que as coisas não eram tão boas quanto havia imaginado. Na verdade, existem muitos tipos de energia que podem ser absorvidos. Mas existe um limite máximo para a absorção. Esse limite máximo não se refere à quantidade necessária para condensar o fruto da árvore divina. Afinal, se fosse esse o caso, Ryosuke poderia simplesmente condensar outra fruta. Na verdade, o que realmente limita essa capacidade é o limite máximo de absorção por unidade de tempo. Em termos simples, a energia absorvida por segundo tem um limite máximo. Só consegue absorver uma certa quantidade por segundo. Se ultrapassar esse limite, Ryosuke terá que arcar com o fardo sozinho. Após um cálculo simples, Ryosuke descobriu que se fosse um ataque comum do nível dos 6 caminhos, ele provavelmente poderia ignorá-lo completamente. Afinal, isso não ultrapassou o limite superior de absorção. Mas esse é apenas um ataque normal do nível dos 6 caminhos. E quanto ao nível intermediário dos 6 caminhos e acima? A parte excedente terá que ser suportada pelo próprio Ryosuke. Não é ruim. Essa habilidade é útil principalmente para produzir repetidamente o fruto da árvore divina. Afinal, é possível aumentar o chakra em 10.000 unidades de nível Kage. Ryosuke não ficou desapontado. Afinal, essa habilidade serve principalmente para o nascimento de frutos de chakra, e não para a batalha. E mesmo em termos de combate, pode ignorar ataques do nível dos 6 caminhos. Para outros, isso já é incrível. Ryosuke já é invencível no nível dos 6 caminhos. Portanto, ele o menospreza. A primeira entrada de talento surpreendeu muito Ryosuke. Exceto por sua estranha imaginação de se transformar em uma árvore sagrada com forma humana, não havia realmente nada de errado com a árvore divina? Capítulo 269. Este é um bom começo. Os excelentes atributos da árvore divina fizeram com que Ryosuke aguardasse ansiosamente as outras 2 entradas de talento. Mas sejamos honestos. Os nomes dos outros 2 talentos são um tanto estranhos. Principalmente a terceira. A que atributos exatamente está relacionado? Então vamos analisar primeiro o segundo. Ryosuke então clicou na segunda opção de talento. E aparência adulta da 10 caudas, nível ouro. Muitas pessoas estão ansiosas para ver como a jovem 10 caudas ficará quando crescer. Será que ela se transformará em uma árvore? Chakra mais 1000%. Poder da besta com cauda mais 1000%. Inclui o modo chakra das 10 caudas. E modo chakra da 10 caudas. Entre neste modo após obter o chakra da 10 caudas e fortaleça suas habilidades em 500% em todos os aspectos. Excelente! Quando Ryosuke viu essa entrada de talento, essa foi a primeira palavra que lhe veio à mente. Embora a entrada de talento, aparência adulta da 10 caudas, tenha um atributo a menos que a entrada de talento anterior, árvore divina, o modo chakra da 10 caudas, que ela oferece é realmente muito bom. Seria ainda melhor se não partisse da premissa de exigir o chakra das 10 caudas. Felizmente, o chakra das 10 caudas não é difícil de encontrar. Ryosuke agora possui o chakra das 4 bestas com cauda no espaço selado em seu corpo. Mais 5 e ele estará pronto para fundi-las no chakra das 10 caudas. Nesse momento, ele já poderá entrar no modo chakra das 10 caudas. Primeiro, utilize o poder do selo karma, depois ative o modo chakra Rini Sharinga e por fim, ative o modo chakra das 10 caudas. Somando-se a isso os vários bônus provenientes das entradas de talento, qual será o alcance de sua força? Essa entrada de talento é realmente excelente.
É uma pena que o corpo de Ryosuke não suporte a ativação de todos esses aumentos de poder. Mesmo após a melhoria de seu físico, ele consegue suportar, no máximo, 20% do poder do selo Karma. Em outras palavras, ele pode obter um bônus de poder de combate 20 vezes maior. Se adicionarmos o bônus de 8 vezes proveniente das entradas de talento, o total será de 160 vezes. No entanto, esse atributo relacionado ao poder da besta com cauda aumenta o chakra da besta com cauda? Ou poder destrutivo do chakra da besta com cauda? Ryosuke não tinha dúvida sobre os outros dois atributos, mas esse segundo atributo era um tanto confuso. Mas contanto que ele equipe esse talento, ele saberá, certo? Então, Ryosuke equipou essa entrada de talento. Neste exato momento, primeiro, o número de chakras no corpo aumentou bastante. Mais tarde, Ryosuke descobriu que o chakra da besta com cauda em seu espaço selado havia aumentado 10 vezes. Isso aumenta o chakra das bestas com cauda, pensou Ryosuke. Sem o modo chakra das 10 caudas, esse atributo é completamente inútil. Isso também poderia aumentar o chakra de Ryosuke. Mas considerando que o modo chakra das 10 caudas consome muito chakra das 10 caudas, é necessário aumentar o chakra das bestas com cauda. Quanto chakra a 10 caudas possui? Em termos simples, uma 10 caudas possui quase a soma total do chakra de 5.000 ninjas de nível Kage. E depois de crescer, a 10 caudas se transformará na árvore divina, e o chakra no fruto da árvore divina dobrará com base nisso. Se Ryosuke fundir uma 10 caudas em seu corpo no futuro, a quantidade de chakra nessa 10 caudas será de pelo menos 55.000 unidades de nível Kage. Afinal, isso é 10 vezes mais. E isso está longe de ser o limite. Afinal, o chakra da besta com cauda no espaço selado de Ryosuke está melhorando a cada segundo. Resta apenas uma vaga para a entrada de talento. Gostaria de saber quais são os atributos dessa entrada de talento com nome tão peculiar? Imediatamente, ele clicou diretamente nas informações dessa entrada. Quando eu crescer, me tornarei você nível ouro, o filhote de dragão eventualmente se tornará um dragão. Quando eu crescer, me tornarei o novo você. Chakra mais 1000%. Poder da besta com cauda mais 1000%. Acompanha o chakra das 10 caudas. Esta entrada de talento é semelhante à anterior. A primeira pergunta de Ryosuke foi por que as duas entradas de talento eram tão semelhantes. Os dois primeiros atributos eram exatamente iguais, mas a habilidade acrescentada no final era diferente, embora ainda relacionada. O anterior era o modo chakra das 10 caudas, e essa entrada de talento lhe deu o chakra das 10 caudas que lhe faltava. Essas duas entradas de talento são compatíveis? Ryosuke imediatamente equipou essa entrada talentosa. No espaço selado dentro do corpo de Ryosuke, um chakra de besta com cauda de qualidade superior apareceu repentinamente. A quantidade de chakra da 10 caudas era ínfima e lamentavelmente pequena. Mas no instante em que nasceu, começou a devorar freneticamente o chakra das outras 4 bestas com cauda ao seu redor. E o chakra das 4 bestas com cauda não tinha a menor intenção de resistir ou lutar. Eles foram simplesmente engolidos pelo chakra das 10 caudas. Alguns minutos depois, no espaço selado de Ryosuke, as 4 bestas com cauda originais deixaram de existir. Eles foram substituídos por um pequeno 10 caudas. 10 caudas permaneceu imóvel no espaço selado. Ao mesmo tempo, os chakras das 4 bestas com cauda e o chakra da 10 caudas estavam nascendo a cada segundo no espaço selado. Eles estavam sendo absorvidos por essa minúscula 10 caudas, fazendo-a crescer. Ryosuke balançou a cabeça. Ele ainda estava pensando se deveria deixar Mema ficar com as outras 5 bestas com cauda. Agora parece que já não é necessário. O chakra da 10 caudas no espaço selado dentro de seu corpo é naturalmente muito inferior ao da verdadeira 10 caudas. Afinal, absorveu apenas o chakra de 4 bestas com cauda, e o chakra da 9 caudas não está incompleto. Mas seu chakra ainda atingiu quase 1.500 unidades de nível Kage. Com os bônus de entrada de talentos, a quantidade de chakra nesta 10 caudas aumentou para 31.500 unidades de nível Kage. Isso já é mais de 6 vezes o valor da verdadeira 10 caudas. Nada mal. Vamos ver como é o modo chakra das 10 caudas. Ryosuke usou rapidamente o Yomotsu Irazaka para se teletransportar para um espaço desconhecido. Ele entrou no modo chakra das 10 caudas. Bum! Em pleno ar, uma chama negra e vermelha surgiu de Ryosuke. As unhas ficaram pretas, e ele conseguia até controlar o crescimento delas, transformando-as em garras afiadas. Este é o modo chakra da 10 caudas? Ryosuke observou sua aparência atual. A sensação é semelhante à de outros modos de chakra. Mas o modo chakra das 10 caudas pode usar a Bijudama das 10 caudas. Mas Ryosuke é um ser humano, então é impossível formar uma Bijudama a partir de sua boca como uma besta com cauda faria. Isso seria um pouco estranho. Então ele ergueu a mão direita bem alto, e uma energia vermelho escura se concentrou em sua palma, formando uma enorme Bijudama de 10 caudas. Ao lançar a Bijudama de 10 caudas, Ryosuke a fez voar por dezenas de milhares de metros e pousar no chão. Então, ocorreu uma enorme explosão. Bum! Uma enorme nuvem em forma de cogumelo subiu lentamente. Ryosuke voava no céu, sentindo o vento forte soprando em direção ao seu rosto. Após algum tempo tudo voltou à calma. Ao longe, era possível ver no solo uma enorme cratera com centenas de quilômetros de diâmetro. O alcance da Bijudama da 10 caudas é realmente enorme, pensou Ryosuke. Esse alcance é muito maior do que o de sua arte sábia, o Dama Rasengan. A área abrangida pela onda de choque da explosão tinha um diâmetro superior a 2 ou 3 mil quilômetros. Com uma abrangência tão grande, quanto mais destruir um país pequeno, mesmo um país como a Terra das Águas seria arrasado instantaneamente. Afinal, a área terrestre do País das Águas é a menor entre os 5 grandes países. Nada mal.
Ryozuki fez uma avaliação. O poder destrutivo naquele momento era muito maior do que o da verdadeira Bijudama de 10 caudas. Afinal, a 10 caudas é igual às outras 9 bestas com cauda. Quando aparece na forma de uma besta com cauda, sua força não é tão grande quanto quando está totalmente dentro do corpo de um Jinchuriki. E o modo chakra das 10 caudas é um desenvolvimento e utilização completos do chakra das 10 caudas. Isso maximiza ao máximo o efeito do chakra das 10 caudas. Ao sair do portal vermelho, Ryozuki retornou. Os 3 artistas que se apresentaram hoje a partir dos destroços da árvore divina foram muito bons. Embora não sejam muitos atributos, todos são muito úteis. Especialmente o modo chakra das 10 caudas. Isso permitirá que o poder de combate extremo de Ryozuki atinja um novo patamar no futuro. Mas por enquanto, esse efeito não pode ser exercido. Nos dias seguintes, como os feromônios biológicos de nível 6 caminhos haviam se esgotado, Ryozuki não recebeu 3 entradas de talento de nível ouro todos os dias como nos dias anteriores. O tempo passou dia após dia. Ryozuki transformava uma entrada de talento por dia, mas rapidamente as decompunha e as convertia em pontos de experiência. Dessa forma, mais de meio ano passou rapidamente. Ryozuki tinha agora 14 anos. Por mais de meio ano, a Terra esteve relativamente pacífica e nada de importante aconteceu. Ryozuki tem permanecido discretamente em Konoha. Além de ocasionalmente usar Yomotsu Irazaka para deixar a Terra e ir a outros espaços desconhecidos para testar algumas habilidades, nada aconteceu da parte dele. Em pouco mais de meio ano, Ryozuki conseguiu sintetizar uma entrada de talento de nível ouro com entradas de talento de nível roxo. Mas desta vez, ele não teve sorte. A entrada de talento de nível ouro sintetizada foi péssima. Então ele não equipou. Ele planejava esperar que aparecesse a próxima entrada de talento de nível ouro de baixa qualidade e, em seguida, ver se conseguia sintetizar outra entrada de talento de nível divino. Por falar em entradas de talento de nível divino, 3 das 5 entradas de talento de nível ouro que Ryozuki havia deixado inativas foram atualizadas com sucesso para 3 entradas de talento de nível divino há mais de um mês. Suas características eram bastante explosivas. Os outros 2 também passarão de entradas de talento de nível ouro para entradas de talento nível divina esta tarde. Nesse momento, Ryozuki estava olhando fixamente para as 2 entradas de talento nos 2 espaços ociosos. Ele estava ansioso pelas melhorias. O tempo passou minuto a minuto e segundo a segundo. Breve. Com os últimos pontos de experiência, essas 2 entradas de talento de nível ouro completaram sua transformação em um brilho radiante. A partir da entrada de talento de nível ouro, eles foram atualizados para um nível superior, de talento divino. Seus atributos haviam mudado drasticamente. Dessa forma, agora tenho 6 entradas de talento de nível divino. Ryozuki olhou com satisfação para 6 entradas de talento de nível divino em seu painel de personagens. Ele chegou a dividi-los em áreas separadas. As entradas de talento de nível divino estão no topo, as entradas de talento de nível ouro estão um pouco abaixo, e as demais entradas de talento de nível roxo estão espremidas na posição inferior. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 270. 5 entradas de talento de nível ouro atualizadas. E Filho do Destino. A bondade de Azura. O ressentimento de Indra. O homem aprovado por Uchiha Madara. E finalmente Sannin lendário. Essas 5 entradas de talento haviam mudado agora. Eles se tornam melhores e mais fortes. Nem pior, nem mais fraco. Filho do Destino, nível ouro, na lenda, você é o queridinho do destino. Você sempre consegue transformar o azar em sorte diante do perigo, e a sorte está sempre com você. Ao se deparar com perigo fatal, força geral mais 500%. A probabilidade de seu inimigo ter azar aumenta em 1000%. Este era o atributo de Filho do Destino, antes de ser aprimorado. Após a evolução, Filho do Destino tornou-se Senhor do Destino. Senhor do Destino, nível divino, você é o lendário Mestre do Destino. Seu destino é controlado por você mesmo. Caso contrário, nem mesmo Deus pode controlar seu destino. Força geral mais 6.000%. Alternável manualmente. Força do inimigo em batalha menos 80%. Há mais de um mês, Ryozuki ficou chocado ao ver pela primeira vez o atributo dessa entrada de talento. O valor total do bônus desta entrada de talento de nível divino foi de apenas 6.000%, e não tanto quanto os 9.000% da entrada de talento, Deus do Espaço? Mas se Ryozuki tivesse que escolher, ele escolheria a primeira opção sem hesitar. O motivo é muito simples. Esse aumento de 6.000% multiplica sua força geral por 60 vezes. Só um tolo escolheria a segunda opção. E este último atributo não pode ser ignorado. Embora o valor desse atributo seja de apenas 80%, o ponto crucial é que ele realmente reduz a força do inimigo. Ou seja, qualquer inimigo de Ryozuki só pode usar 20% de sua força original ao lutar contra ele. Seu poder de combate diminuirá repentinamente em 4/5. Originalmente Ryozuki explodiu com uma força descomunal. Agora, sua força aumentou 60 vezes em todas as direções. Consequentemente, você ainda deseja reduzir a força do oponente? Com isso, sem mencionar o nível dos 6 caminhos, mesmo os personagens mais poderosos acima desse nível estão longe de ser páreo para Ryozuki. Afinal, esta entrada de talento não tem limite de força algum. Isso significa que não importa quão forte seja o oponente. Ainda assim pode reduzir sua força em 80%. De qualquer forma, até mesmo o dono dessa entrada de talento, Ryozuki, achou que os atributos dessa entrada de talento estavam muito bugados. Isso simplesmente não dava às outras pessoas uma maneira de sobreviver. Nos últimos 6 meses, o físico de Ryozuki melhorou bastante em relação ao que era antes.
Afinal, ele está passando por um período de rápido crescimento. Dos 13 aos 14 anos, seu físico tem apresentado um desenvolvimento notável. Comparado com 6 meses atrás, seu físico atual melhorou em quase 2/3. Ryozuki já havia tentado desbloquear o poder do selo Karma antes. Com seu físico atual, ele agora poderia desbloquear 33% do poder do selo Karma. Isso equivale a um bônus de 33 vezes. 33 vezes 63 vezes é igual a 2079. Seu multiplicador de potência havia ultrapassado a marca de 4 dígitos. Agora ele pode matar instantaneamente qualquer especialista de alto nível dos 6 caminhos. E ele havia calculado apenas os bônus das 2 entradas de talento de nível divino, Deus do Espaço e Senhor do Destino. Não se esqueça, Ryozuki possui 4 entradas de talento de nível divino que ainda não foram contabilizadas. Se todos forem contados, nem mesmo o próprio Ryozuki sabe o quão forte ele se tornou. Resumindo, considerando todo o universo de Naruto, Ryozuki não tem oponentes. E os atributos dos outros 4 talentos de nível divino também não eram nada ruins. Mas eles não eram tão fortes. Afinal, Senhor do Destino e aumenta sua força geral. Essa é também uma característica que Ryozuki mais deseja. Ele descobriu que esse atributo era realmente poderoso. Mas a premissa é que a base do próprio Ryozuki é suficientemente sólida. Caso contrário, se ele for apenas um genin, mesmo que seu poder aumente 2079 vezes, isso não significaria muita coisa. Felizmente, a base de Ryozuki era sólida. Afinal, a base do nível máximo dos 6 caminhos não é brincadeira. Senhor do Destino deve ser a entrada de talento de nível divino mais forte que já vi. Ryozuki pensou consigo mesmo, enquanto seus olhos se fixavam em mais um talento de nível divino. O ressentimento de Indra nível ouro. A Indra está ressentido devido à preferência de seu pai por Ashura, e seu ressentimento por dezenas de vidas é incomparável. Poder ocular mais 500%. Tamanho do corpo de Susanoo mais 500%. Poder ocular mais 500%. Chakra mais 1000%. Este é o atributo da entrada de nível divino de Ryozuki, ressentimento de Indra antes da atualização, e depois da atualização. O título da entrada não foi alterado. Em seu coração, enquanto seus olhos também se deparavam com outra entrada de nível divino. O ressentimento de Indra nível ouro. A Indra está ressentido devido à preferência de seu pai por Asuras, e seu ressentimento é incomparável. Potencial de pupila mais 500%. O tamanho de Susanoo aumentou 500%. Potencial dos olhos mais 500%. Chakra mais 1000%. Este é o atributo, ressentimento de Indra antes da atualização. Após a atualização, o título da entrada não foi alterado. Isso é diferente do Senhor do Destino? O ressentimento de Indra nível divino. A Indra está ressentido devido à preferência de seu pai pelos Asuras, e seu ressentimento é incomparável. Poder dos olhos mais 3000%. Poder da técnica de pupila mais 3000%. Chakra mais 4000%. Vem com Susanoo dos 6 caminhos. Susanoo dos 6 caminhos. Seu poder supera em muito o poder supremo do Susanoo perfeito. Se o Susanoo perfeito é o poder supremo do Mangekyou Sharingan, então o Susanoo dos 6 caminhos é um dos poderes supremos do Rinnegan. Obviamente, a versão aprimorada de ressentimento de Indra também era muito poderosa. O bônus do valor total do atributo atingiu 10.000%. Em comparação com o Deus do Espaço, ele tinha um bônus extra de 1000%. Além disso, existe uma habilidade adicional considerada um dos poderes supremos do Rinnegan. Com o prefixo 6 caminhos dá para imaginar o quão incrível é este Susanoo dos 6 caminhos. É definitivamente muito mais poderoso que os Susanoo anteriores. O Susanoo da vestimenta majestosa de Madara é como uma formiga no chão diante do Susanoo dos 6 caminhos de Ryozuki. Pode ser esmagado até a morte à vontade. Afinal, o Susanoo de Madara está apenas no nível de um Super Kage. É ligeiramente pior que a arte sábia de Senju Hashirama, verdadeiras milhares de mãos. Senju Hashirama estava em um nível próximo ao dos 6 caminhos. Com a força básica de Ryozuki no auge do nível dos 6 caminhos, se ele usar esse golpe, terá um poder equivalente ao nível dos 6 caminhos. Em termos de força, não fica muito atrás do poder de 33% do selo Karma. Nenhum dos talentos de nível divino inscritos é ruim. Ryozuki ficou emocionado e, em seguida, clicou nas informações da terceira entrada de talento de nível divino. É bondade de Asura nível ouro. O bondoso Asura espera trazer paz ao mundo com suas próprias mãos. Sua inocência e bondade podem contagiar os outros, mas às vezes ele também traz problemas para si mesmo. Ele tem o poder de mudar o mundo com a bondade em seu coração. Condicionamento físico mais 1000%. Resiliência mais 1000%. Afinidade com a natureza mais 1000%. Chakra mais 1000%. Acompanha corpo cor sábio. Bondade de Asura tinha ótimos atributos antes da melhoria. 4 atributos bônus de 1000%, além de um corpo sábio. Após o aprimoramento, sua força não é inferior à de ressentimento de Indra. A misericórdia de Asura nível divino. Condicionamento físico mais 6000%. Chakra mais 6000%. Vem com um corpo divino. É corpo divino. Uma vida eterna. Um físico poderoso. O poder imenso de regenerar tanto o corpo quanto a alma. Os atributos de bondade de Asura eram relativamente simples. Possuía apenas 2 atributos numéricos, mas os números eram bastante explosivos. O bônus total atingiu a impressionante marca de 12.000%. E corpo divino foi ainda mais fabuloso. A longevidade infinita não era surpreendente. Afinal, possuir o físico Otsutsuki já tornava sua vida infinita. Mas corpo divino tornou o ataque básico de Ryozuki 10 vezes mais forte. O bônus por entradas de talento afeta isso 10 vezes por multiplicação, não por adição. É isso que assusta. Originalmente, o físico de Ryozuki já era muito forte.
Com a adição deste talento, ele agora pode desbloquear 33% do poder do selo Karma. Agora, Ryozuki pode desbloquear 100% do poder do selo Karma, sem se preocupar com a incapacidade de seu corpo suportá-lo. Após utilizar 100% do poder do selo Karma, a força de Ryozuki aumenta em incríveis 19.000%, ou seja, 190 vezes. Isso é apenas um aumento causado pelo selo Karma. Somando-se as entradas de talento, o bônus chega a um valor impressionante de 11.970 vezes. Ryozuki estava um pouco confuso sobre a própria força. Era completamente impossível imaginar a que nível seu poder havia chegado. De qualquer forma, Ryozuki não havia testado todo o seu poder. Ele utilizou apenas 100% do poder do selo Karma e sobrepôs o modo Chakra Rini Sharingan. Com isso, um planeta 2 ou 3 vezes maior que a Terra foi despedaçado. Mas o físico de Ryozuki atingiu um nível monstruoso. Ele agora pode acessar os 3 modos. 100% sem lacre de poder do selo Karma mais modo Chakra Rini Sharingan mais modo Chakra das 10 caudas. Naquela época, adicionando o bônus de 63 vezes o número de entradas de talento. Deixa para lá. Ryozuki nem se deu ao trabalho de contar. De qualquer forma, ele já é invencível. Sinceramente, para Ryozuki, que já é invencível, ficar dezenas ou centenas de vezes mais forte do que agora não significa muita coisa. Mas Ryozuki não recusaria a chance de ficar mais forte. Afinal, as profundezas do mundo de Naruto não haviam sido totalmente reveladas em sua vida anterior. Existem seres mais poderosos que o clã Otsutsuki no universo? Isso ainda é desconhecido. O universo é grande e existem muitos planetas. Os Otsutsuki são fortes? Sim. Mas e se existir uma civilização mais forte que a Otsutsuki? Ryozuki teve que admitir que a probabilidade de esse evento acontecer era pequena. É muito provável que no mundo de Naruto, os Otsutsuki já estejam no topo. Ninguém é mais forte que o clã Otsutsuki. Capítulo 271. O homem aprovado por Uchiha Madara, nível ouro, eu, Madara, gostaria de te chamar de o mais forte. De agora em diante você é o homem de Madara, aprovado. Poder de Taijutsu mais 1000%. Condicionamento físico mais 1000%. Poder de recuperação mais 1000%. Vem com os 8 portões internos perfeitos. 6º portão. Essa foi a primeira entrada de talento sem escrúpulos que Ryozuki recebeu. Após ser aprimorado para o nível de talento divino, ele possuía atributos muito fortes. Embora tenha sido um pouco menos significativo que os 3 anteriores, ainda estava à altura da força de uma entrada de talento de nível divino. O homem que Uchiha Madara adora, nível divino, você é o homem que até Madara adora. Sua reputação é vasta e todos os seres vivos do mundo usam como exemplo. Poder de Taijutsu mais 4000%. Condicionamento físico mais 4000%. Inclui 6 caminhos e 8 portões internos. 6 caminhos, 8 portões internos. Mais forte que os 8 portões internos. Sem efeitos colaterais. Mesmo que você abra o portão da morte, você não morrerá. Mas possui requisitos extremamente rigorosos de condicionamento físico. Em termos de valor do atributo, o bônus de 8.000% não é alto nem baixo. E ambos os atributos eram exatamente o que Ryozuki precisava. Após atingir o nível dos 6 caminhos, especialmente nos estágios mais avançados desse nível, o Taijutsu se torna a prática principal. Outras técnicas são facilmente contidas. Mas o Taijutsu é difícil de conter. E o condicionamento físico? Nunca sairá de moda. Inicialmente, Ryozuki supôs que após a melhoria, talvez conseguisse abrir o 7º portão sem sofrer danos. Mais tarde, ele especulou que talvez conseguisse abrir o 8º portão sem se ferir. Mas então, Ryozuki parou de tentar adivinhar, porque ele já era invencível no nível dos 6 caminhos naquela época. Agora parece que Ryozuki errou 2 vezes. Isso não significa abrir o 7º portão sem sofrer dano, nem abrir o 8º portão sem sofrer nenhum dano. Em vez disso, uma versão mais avançada dos 8 portões internos. Qualquer coisa que tenha o prefixo 6 caminhos é a versão avançada da habilidade de mesmo nome. Este projeto 6 caminhos e 8 portões internos não é exceção. Isso é muito mais poderoso do que os 8 portões internos normais. Mesmo que o último dos 8 portões internos normais seja aberto, apenas o poder destrutivo obtido será equivalente ao dos 6 caminhos. Aos olhos do Ryozuki atual, isso é algo muito comum. Mas 6 caminhos 8 portões internos é diferente. Se os 8 portões estiverem totalmente abertos, um Super Kage comum pode obter um poder de combate invencível do nível dos 6 caminhos. E não tem efeitos colaterais. Mesmo que você abra o 8º portão, você não morrerá. Mas é extremamente exigente fisicamente. E este sistema de 6 caminhos e 8 portões internos permite até mesmo que os usuários alcancem um nível quase divino. Ao contrário dos 8 portões internos normais, que são bloqueados nos estágios iniciais do nível 6 caminhos. Após receber essa entrada de talento, Ryozuki percebeu que no mundo de Naruto, depois do nível dos 6 caminhos, existe de fato um nível divino. Embora muitas pessoas já tenham afirmado possuir o poder divino antes disso. Assim como Senju Hashirama, o deus dos ninjas. Anzo, o semideus de Amegakure. E Nagato, o líder da Akatsuki, que se autodenomina um deus. O clã Otsutsuki também se considera uma família de deuses. Mas na verdade, todos eles são falsos deuses. Na verdade, o título de nível 6 caminhos também é exclusivo do sábio dos 6 caminhos. Neste mundo, não existe algo como 6 caminhos, apenas níveis divinos e níveis não divinos. Aqueles que estão abaixo do nível divino são coletivamente chamados de não-deuses. A maioria dos membros do clã Otsutsuki não possui poderes divinos. Mas eles preferem se autodenominar quase deuses. Pelo menos soa muito melhor do que não-deus. Mas quando estão fora do planeta Otsutsuki, esses Otsutsuki geralmente gostam de se autodenominar deuses. Na verdade, eles próprios sabem muito bem que ainda estão longe de alcançar o nível divino.
considerando todo o clã Otsutsuki, existem apenas 3 deuses. É precisamente por causa da existência dessas 3 verdadeiras potências de nível divino que o clã Otsutsuki pode plantar árvores divinas em todo o universo. Eles não temem ser caçados por potências de outras civilizações. Afinal, o nível divino é o limite do mundo de Naruto. Este é um nível que só pode ser alcançado por um número muito pequeno de pessoas. E os 6 caminhos e os 8 portões internos podem fazer com que um usuário comum do nível dos 6 caminhos alcance temporariamente um nível quase divino. Então, minha força atual já está no nível divino? Ryozuki piscou. Descobriu-se que ele já era um chefe de nível divino. Era uma vez, Ryozuki ainda estava se esforçando muito para alcançar o nível dos 6 caminhos. Há quanto tempo isso acontece? Ele já alcançou o nível divino? Após silenciosamente demonstrar aprovação pelo seu árduo trabalho, Ryozuki clicou nas informações do último talento de nível divino inscrito. Se Ryozuki pudesse escolher, ele definitivamente trocaria uma ou duas dessas entradas de talento de nível divino por outras entradas de talento. Por exemplo, espírito de um trabalhador, os reforços que aumentam a força geral da equipe são muito valiosos. Ou a descrição do talento relacionada aos selos de karma. Não há dúvida sobre a força do selo karma. Se puder ser aprimorado ao nível divino, ficará ainda mais forte do que já é. Se for aprimorado para o nível divino, é muito provável que alcance o multiplicador de poder de 1900. Ryozuki não tinha certeza de em que nível se encontrava entre outros seres poderosos de nível divino. Ele é o mais forte no nível divino? Ou apenas normal? Ele não pode ser fraco, né? Gostaria de saber quantos deuses existem no clã Otsutsuki? Deveria haver pelo menos um, não é? Ryozuki pensou consigo mesmo, enquanto olhava para Sannin lendário. Sannin lendário, nível ouro, o lendário Sannin de Konoha, herdeiro das 3 regiões sábias da Terra, pioneiro desta era, a espinha dorsal do futuro, e o criador da lenda. Poder de Taijutsu mais 800%. Poder Ninjutsu mais 800%. Poder das artes sábias mais 800%. Vem com o modo sábio perfeito. Esses são os atributos de Sannin lendário, antes da melhoria. Trata-se, na verdade, de uma entrada de talento de nível ouro muito poderosa. Caso contrário, Ryozuki não optaria por colocá-lo no slot ocioso. Suas 3 propriedades numéricas são muito boas. Poder do Taijutsu. Poder Ninjutsu. Além do poder das artes sábias. Os atributos são todos focados no ataque e o modo sábio perfeito que o acompanha também é muito bom. Mas esse modo sábio perfeito já não é muito útil para o Ryozuki atual. Isso se sobrepõe ao modo chakra Rin Sharingan. Contudo, o modo chakra das 10 caudas inesperadamente não se sobrepõe ao modo chakra Rin Sharingan e pode ser ativado simultaneamente. E após a melhoria, o Sannin lendário, que se tornou um talento de nível divino, também se tornou extremamente poderoso. Não perdeu para as 2 entradas anteriores de talento divino, a bondade de Azura e o ressentimento de Indra. Sannin lendário nível divino, o lendário Sannin de Konoha. Poder de Taijutsu mais 3000%. Potência da técnica de pupila mais 3000%. Poder das artes sábias mais 3000%. Inclui o modo sábio dos 6 caminhos. E modo sábio dos 6 caminhos. Fortaleça sua força em 1000% em todos os aspectos. Pode ser integrado a outros modos. Modo sábio dos 6 caminhos, não modo sábio perfeito. Embora a única diferença entre os nomes seja perfeito e 6 caminhos, elas são, na verdade, 2 habilidades diferentes. O modo sábio dos 6 caminhos é uma versão aprimorada do modo sábio perfeito. Nesse modo, a força geral de Ryozuki pode ser aumentada 10 vezes. E o mais importante é que ele pode ser integrado a outros modos. Assim, pode alcançar um efeito de 1 mais 1 maior que 2. Por exemplo, o modo chakra Rin Sharingan em si pode aumentar sua força em 12 vezes. Combinando o modo sábio dos 6 caminhos, logicamente deveriam ser 22 vezes. Mas na verdade são 30 vezes. Essas 8 vezes adicionais devem-se à mudança qualitativa provocada após a fusão. Além disso, o modo chakra das 10 caudas e o modo chakra Rin Sharingan foram fundidos à força originalmente. Agora, eles poderiam coexistir sob a habilidade de fusão dominante do modo sábio dos 6 caminhos. Ele pode combinar diretamente os 3 modos em um só. Ele pode entrar no modo sábio dos 6 caminhos, Rin Sharingan e 10 caudas. O nome é um pouco mais complicado. O principal motivo é que Ryozuki combinou diretamente os nomes dos 3 modos. Se ele tivesse que fazer uma abreviação, Ryozuki refletiu sobre isso e achou que seria interessante chamar aquilo de a forma dos deuses. Na forma divina, a força geral de Ryozuki pode ser aumentada em 60 vezes. Isso é muito mais do que os 3 modos combinados. Embora seja menos de 190 vezes o poder do selo karma, isso se deve ao fato de o poder do selo karma ter um bônus 10 vezes maior que o da entrada de talento. Caso contrário, como poderia ser 190 vezes? E 190 mais 60, ou seja, 250 vezes. Adicionando o bônus de 63 vezes referente à entrada de talento, isso resulta em um total de 15.750 vezes. Com tamanha força no reino dos deuses, não deveria ser possível que ele fosse medíocre, certo? Ao menos ele deveria estar no nível mais alto, certo? Ou, perto do topo. Talvez eu possa fazer uma viagem ao planeta Otsutsuki depois. Ryozuki esfregou o queixo e ficou pensativo. Afinal, sem uma referência adequada, ele só pode fazer suposições aleatórias. Se Ryozuki tiver como referência um personagem extremamente poderoso, com nível de força divino, ele poderá determinar qual é o seu nível atual de força. No entanto, será que os Sannin lendários se referem a Tsunade, Orochimaru e Jiraiya? Ryozuki estava cético. O Sannin lendário, antes da atualização, definitivamente tinha alguma relação com os 3.
Mas após a atualização, Ryozuki ficou muito desconfiado de que o Sannin lendário não estivesse falando sobre Tsunade e os outros. Mas havia outro grupo de 3 pessoas ainda mais poderosas, do nível dos 6 caminhos. Gosta de Naruto e Sasuke? Quem é o terceiro? Sábio dos 6 caminhos? Afinal, os bônus desta entrada de talento são Taijutsu, artes sábias e técnica de pupila. Os atributos do Taijutsu e das artes sábias já existiam antes da atualização. Mas qual é o problema com a técnica do ocular? Orochimaru conseguiu tomar o corpo de Sasuke? Isso é impossível. O bônus de artes sábias vem do sábio dos 6 caminhos, o bônus de técnica de aprendiz vem de Sasuke e o bônus de Taijutsu vem de Naruto. O Taijutsu de Naruto também é muito forte. Ou será que sábio dos 6 caminhos está relacionado aos 3? Ryozuki balançou a cabeça e parou de pensar no assunto. Ele tinha questões mais importantes para cuidar agora. Por exemplo, slots ociosos. Há mais de um mês, Ryozuki adicionou 3 novos talentos de ouro às 3 primeiras posições ociosas. Agora, apenas as 2 vagas ociosas na parte traseira estavam desocupadas. Justo quando Ryozuki estava pensando em quais 2 entradas de talento de nível ouro colocar no espaço ocioso, um aviso do sistema soou em sua mente. Será isso? Os olhos de Ryozuki brilharam. Jin, o anfitrião acumulou mais de 5 entradas de talento de nível divino. O sistema iniciará a atualização de versão em 3 segundos. 3, 2, 1... Uma barra de progresso para a atualização de versão surgiu na mente de Ryozuki. 1%, 2%, 3%. Após cerca de 1 minuto, a atualização do sistema foi concluída. Jin, atualização do sistema concluída. Anfitrião, bem-vindo à novíssima versão 3.0 do sistema. Novas funções foram lançadas. Por favor, acesse a interface do sistema para conferir. As funções originais foram atualizadas. Por favor, verifique a interface do sistema você mesmo. Após o lembrete soar em sua mente, Ryozuki mal podia esperar para abrir a interface do sistema. Capítulo 272. A interface de caracteres do sistema permanecia a mesma. Não houve diferença em relação à versão anterior, 2.0. No entanto, o número de slots ociosos aumentou de 5 para 7. A última atualização também adicionou 2 espaços. Após esperar um pouco, Ryozuki verificou o conteúdo desta atualização do sistema e, em seguida, selecionou 4 entradas de talento de nível ouro para deixar ociosas. Além disso, a experiência diária obtida com a função ociosa também aumentou 10 vezes. Portanto, um talento de ouro, que antes levava mais de um ano para ser aprimorado, agora leva pouco mais de um mês para atingir o nível divino. Essa foi definitivamente uma ótima notícia para Ryozuki. Afinal, ele já tem tantas entradas de talento de nível ouro. Se a atualização demorar mais de um ano, quanto tempo levará para atualizar todas as suas entradas de talento de nível ouro? Felizmente, isso não é um grande problema agora. Ele pode deixar 7 entradas de talento douradas ociosas ao mesmo tempo. Elas serão aprimoradas em cerca de um mês, e então ele poderá trocá-las por outras entradas de talento. Dentro de um ano, todas as suas atuais entradas de talento de nível ouro poderão ser atualizadas para entradas de talento de nível divino. A partir de agora começa a era das entradas de talento de nível divino. Se uma habilidade de talento roxa for definida como ociosa, os pontos de experiência ganhos serão bastante reduzidos, mas também requer menos pontos de experiência para ser aprimorado. São necessários cerca de 10 dias para melhorar um talento roxo para ouro apenas com o talento ocioso. Isso é bem rápido. Portanto, mesmo que ele queira aprimorar as entradas de talento roxas para ouro e, em seguida, aprimorar as entradas de talento douradas para nível divino, levará apenas 1 ou 2 anos para que todas as entradas de talento de Ryozuki atinjam o nível divino. Além do aumento no número de slots ociosos e da melhoria na experiência de jogo ocioso, Ryozuki também encontrou uma interface de decomposição ao lado da interface de síntese original. Essa deve ser a nova função adicionada após a atualização do sistema. Ryozuki clicou por curiosidade para dar uma olhada. Ele se perguntou se essa função de decomposição era semelhante à capacidade de decomposição do próprio sistema? Mas, depois de clicar, Ryozuki percebeu que tinha a mente fechada. Semelhante? De jeito nenhum. Essa funcionalidade é simplesmente incrível. Em termos simples, a nova função de decomposição permite decompor diretamente feromônios biológicos que poderiam ser convertidos em entradas de talento em pontos de experiência. E neste atalho, a perda de pontos de experiência é de apenas 10%. Originalmente, um bioferomônio de um Jounin podia ser transformado em uma entrada de talento azul. E quando uma entrada de talento azul é decomposta, 100 pontos de experiência podem ser obtidos. Se ele usar essa função de decomposição para pular a etapa de conversão em uma entrada de talento no meio do processo, poderá obter instantaneamente 90 pontos de experiência. Isso parece ser uma desvantagem para Ryozuki. Mas, na verdade, não é esse o caso, porque essa função de decomposição pode ser usada para decompor 100 bioferomônios por dia. Se esses 100 feromônios biológicos puderem ser convertidos em entradas de talento azul, ele poderá obter 9.000 pontos de experiência. 9.000 por dia, 90.000 em 10 dias, 900.000 em 100 dias. Normalmente, apenas um bioferomônio pode ser convertido em uma entrada de talento por dia. Embora não haja perda de 10% no método clássico, Ryozuki precisa de 100 dias para decompor essas 100 entradas de talento azul e obter 10.000 pontos de experiência. Se você pudesse escolher, o que escolheria? De qualquer forma, Ryozuki optou por usar a máquina de decomposição. Ele não precisa mais acumular avidamente uma pequena quantidade de pontos de experiência todos os dias e guardá-los por alguns meses para usar a função de síntese. Agora, se ele decompor 100 cópias do feromônio biológico de Jounin por dia,
poderá obter diretamente pontos de experiência equivalentes a 90 oportunidades de síntese. Não vale a pena? Que pechicha! Mas Ryosuke rapidamente pensou em outra pergunta. A eficiência da função ociosa foi melhorada, ele ainda precisa da função de síntese? Leva pouco mais de um mês para melhorar um talento de nível ouro para um talento de nível divino. Nesse caso, seria errado usar a função de síntese? Afinal, sem fazer nada, ele consegue 7 entradas de talento de nível divino todos os meses. Então, por que se dar ao trabalho de sintetizar? A combinação requer pontos de experiência e 2 entradas de talento de nível inferior. Isso não é muito antieconômico? No passado, o tempo necessário para aprimorar um talento por meio de inatividade era muito longo, então a síntese parecia economicamente viável. Mas agora, esse período de tempo tornou-se 10 vezes menor. Parece que a função de síntese não é tão economicamente viável agora. Enquanto Ryosuke refletia sobre esse problema, ele repentinamente percebeu que poderia inserir talentos de nível divino nos espaços ociosos. Essa descoberta surpreendeu Ryosuke. Depois que os 3 personagens talentosos foram atualizados para o nível divina, Ryosuke tentou colocá-los no espaço ocioso, mas descobriu que não conseguia fazê-lo de jeito nenhum. Mas agora, funcionou. O que isto significa? Há novos talentos de nível superior, acima do nível divino? Então, desta vez, a atualização do sistema não só adicionou a função de decomposição, como também aumentou o limite de entradas de talento. Ryosuke parecia ter descoberto um novo mundo. Ele ficou radiante e colocou 4 talentos de nível divino nos 4 espaços ociosos vazios. Ao mesmo tempo, ele removeu 2 das 3 entradas de talento de nível ouro que estavam originalmente nos outros 3 espaços ociosos e as substituiu pelas 2 entradas de talento de nível divino restantes. Assim, os 7 espaços ociosos foram preenchidos com 6 talentos de nível divino e um talento de nível ouro. E a única entrada de talento de nível ouro é Selo do Poder do Karma. Afinal, a importância desta entrada de talento é evidente por si só. É definitivamente uma prioridade máxima elevá-lo a um nível divino. Se não fosse pelo fato de Ryosuke ter apenas 6 entradas de talento de nível divino, ele colocaria entradas de talento de nível divino em todos os espaços ociosos. Afinal, quanto maior o nível de entrada do talento, maior será a quantidade de pontos de experiência ociosa. Após a atualização do sistema, um talento de ouro concede 2.400 pontos de experiência por dia por estar ocioso. A evolução do nível ouro para o nível divina requer 100.000 pontos de experiência, o que significa que leva 42 dias. Isso não chega nem a um mês e meio. Deixar um talento de nível divino ocioso é obviamente a melhor escolha do ponto de vista dos pontos de experiência. Manter uma entrada de talento de nível divino ociosa equivale a obter 5.000 pontos de experiência em um dia. São necessários 10 milhões de pontos de experiência para aprimorar um talento de nível divino para o próximo nível, o nível superdivino. O custo é 100 vezes maior do que o de aprimorar um talento de nível ouro para o nível divina. Mesmo que ele consiga 5.000 pontos de experiência por dia, levará mais de 5 anos para aprimorar uma entrada de talento de nível divino para uma entrada de talento de nível superdivino. Isto não é demasiado longo? Ryosuke fez os cálculos mentalmente e franziu a testa ao obter o resultado. Nesse caso, será realmente economicamente viável colocar um talento de nível divino no espaço ocioso? São necessários 42 dias para que um talento de nível ouro seja aprimorado para o nível divino. Em 2.000 dias podem ser criados 47 lotes de entradas de talento de nível divino. Ou seja, 329 entradas de talento de nível ouro podem ser aprimoradas para entradas de talento de nível divino. Será que ele deveria mesmo abrir mão da opção de obter 329 entradas de talento de nível divino em 5 anos, em vez disso, optar por usar esse tempo para obter 6 entradas de talento de nível super divino? Talvez um novo talento de nível divino ocupe aquele espaço ocioso após 42 dias. Então, Ryosuke não terá que esperar mais de 5 anos antes de começar a aprimorar o restante de suas entradas de talento de nível ouro e roxo para o nível divino? Isso é muito longo. Não, eu não deveria deixar as entradas de talento de nível divino ociosas primeiro. Embora a renda seja alta, não vale a pena. Ryosuke removeu imediatamente as 6 entradas de talento de nível divino dos espaços ociosos e colocou as entradas de talento de nível ouro anteriores nesses espaços. Após mais de um mês, ele será capaz de coletar 7 entradas de talento de nível divino. E quanto à evolução de nível divino para super divino? Não existe uma função de síntese? Ele acabará de pensar que a função de síntese era inútil agora. Ao que parece, a inutilização foi apenas temporária. Os talentos de nível divino que não são muito úteis podem ser sintetizados, pensou Ryosuke. A função de síntese é uma das melhores funções do sistema. Não apenas porque ele pode optar por recusar o resultado da síntese, mas também porque o custo da síntese não aumentará com o nível do talento de entrada. Não importa se é uma entrada de talento azul ou uma entrada de talento de nível divino. Todos são tratados igualmente, sendo cobrados apenas 100 pontos de experiência. Isso foi antes da atualização do sistema. Ryosuke clicou na interface de síntese e deu uma olhada. Ele constatou que após essa atualização do sistema, o preço da síntese havia sido reduzido. Agora, são necessários apenas 50 pontos de experiência para sintetizar uma vez. Originalmente, essa função de síntese já era bastante barata. Agora está ainda mais barato, pois custa metade do preço. Ryosuke chegou a ter a impressão de que o sistema estava praticando caridade. Qual é a taxa de sucesso na síntese de uma entrada de talento de nível super divino a partir de entradas de talento de nível normal? No entanto, após a atualização do sistema, não só o preço da função de síntese foi reduzido, como também a taxa de sucesso da síntese foi melhorada. Embora a melhoria não tenha sido grande, por menor que seja, ainda é uma melhoria, não é?
Vamos decompor alguns bioferomônios primeiro. Ryozuki imediatamente retirou 100 cópias de feromônios biológicos que só podiam ser transformados em entradas de talento azuis ou até mesmo verdes. Em seguida, ele os colocou na interface de decomposição e deixou que ela se decompusesse. Breve. Ryozuki ganhou 9.000 pontos de experiência. Essa atualização do sistema teve um grande impacto na futura melhoria da força de Ryozuki. O limite máximo de entradas de talento aumentou em um nível. Além disso, a melhoria na eficiência do tempo ocioso permitiu que Ryozuki obtivesse rapidamente um grande número de entradas de talento de nível divino. Ele só precisa esperar 168 dias, o que é menos de meio ano, para conseguir 24 novas entradas de talento de nível divino. Assim, o número total de talentos de nível divino em suas mãos pode aumentar para 30. Em seguida, ele pode aprimorar as entradas de talento roxas para obter mais entradas de talento douradas e de nível divino. Em 6 meses, a força de Ryozuki voltará a aumentar exponencialmente. Ao saber que existia um nível divino acima do nível dos 6 caminhos, Ryozuki ficou um pouco preocupado. Ele se perguntou se haveria algum membro do clã Otsutsuki com poder supremo, de nível divino. Mas agora, Ryozuki descobriu que não tinha nada com que se preocupar. Não importa o quão forte seja o oponente, isso não faz diferença para ele. Após meio ano, ele será capaz de derrotar facilmente os especialistas de nível divino do clã Otsutsuki. Depois de Ryozuki ter 30 entradas de talento de nível divino, quem poderá ser seu oponente? Em seguida, basta esperar em silêncio por 42 dias. Depois disso, poderei coletar 7 entradas de talento de nível divino. Ryozuki olhou de relance para os 7 espaços ociosos em seu painel de personagem e em seguida fechou o painel. Pouco mais de um mês passou rapidamente. Agora, Ryozuki tem mais uma coisa importante a fazer. Ele olhou para o portão do clã Hyuga à sua frente e em seguida, entrou sob o olhar respeitoso dos 2 ninjas Hyuga encarregados de guardar o portão. Essa foi a 7ª vez que Ryozuki foi convidado para jantar na casa de Hinata. Na primeira vez, um velho idiota e confuso saiu correndo para causar problemas. Mas desde então, os anciãos do clã Hyuga aprenderam a permanecer em seus lugares, um a um. Eles sabiam que não podiam confiar em sua antiguidade para suprimir Ryozuki. Ryozuki é um tigre feroz que pode escolher alguém para devorar a qualquer momento. Se Ryozuki tivesse demonstrado fraqueza e se deixado intimidar facilmente, esses velhos do clã Hyuga estariam em cima da cabeça dele gritando agora mesmo. Mas agora, eles até tomam a iniciativa de fazer fila para cumprimentá-lo. Capítulo 273. Ryozuki foi jantar na casa de Hinata. Na verdade, era apenas uma refeição familiar comum. Não havia forasteiros. Todos os presentes eram da família. Hinata e Anabi sentaram-se em lados opostos de Ryozuki. Yashi e sua esposa sentaram-se do outro lado. Como Ryozuki já havia visitado o local muitas vezes antes, Yashi e sua esposa já o conheciam muito bem. Ryozuki, você e Hinata já não são tão jovens. Pode ser cedo para casamento, mas que tal um noivado primeiro? Durante a conversa, Yashi mencionou casualmente o assunto do noivado. Ao ouvir as palavras de Yashi, Hinata corou incontrolavelmente. O pai dela já havia mencionado isso para ela. A posição de Hinata sobre esse assunto era simples, dependia de Ryozuki. Yashi, conhecendo bem a personalidade de sua filha, sabia que isso era algo que precisava ser discutido com Ryozuki. Se Ryozuki concordar, o noivado poderá prosseguir. Afinal, Hinata é a filha mais velha do clã Hyuga. Um compromisso como esse não pode ser encarado levianamente. Seria necessário um grande banquete para os convidados. Não apenas todas as autoridades de Konoha estariam presentes, mas até mesmo empresários ricos de fora da vila que tivessem laços com o clã Hyuga seriam convidados. Naquela altura, teria de ser feito da forma correta. Não apenas por causa do status e da identidade do clã Hyuga, mas também por causa da posição de Ryozuki. Noivado? Ryozuki largou os hashis, virou-se para Hinata e perguntou. Hinata, o que você acha? Hinata sussurrou, eu vou te ouvir. Ao receber a resposta, Ryozuki assentiu e disse a Yashi, nesse caso, seguiremos os costumes do seu clã, tio Yashi. Ao ouvir isso, Yashi e sua esposa trocaram sorrisos felizes. Eles estavam preocupados que Ryozuki não quisesse se comprometer tão cedo. Ou talvez Ryozuki não quisesse realmente ficar ao lado de Hinata. Deixando isso de lado, havia também a questão de saber se eles aceitariam Ryozuki. Mas agora, a verdadeira questão era se Ryozuki estava disposto a aceitar o clã Hyuga. Isso era uma questão de status e dinâmica de poder. Em seguida, Yashi compartilhou alguns de seus planos de noivado com Ryozuki e perguntou se ele tinha alguma opinião. Ryozuki fez apenas algumas sugestões menores, mas Yashi as levou a sério mesmo assim. Ele planejava incorporá-los quando chegasse a hora. Após as 22 horas, Ryozuki deixou o complexo do clã Hyuga. Hinata e Anabi o acompanharam até o portão. Muito bem, voltem e descansem, já está tarde, disse Ryozuki a eles. Hinata disse, certo, então você também deveria descansar cedo. Hinata assentiu com a cabeça, ainda pensando na conversa sobre o noivado durante o jantar. Adeus, cunhado. Anabi acenou com sua pequena mão ao se despedir de Ryozuki. Então, de mãos dadas com a irmã, as duas retornaram ao terreno do clã. Ryozuki deu um leve sorriso, depois se virou e saiu. Noivado. Antes que se desse conta, já havia chegado a essa fase da vida. Aos 14 anos, no mundo de Naruto, ele já não é considerado uma criança, nem mesmo um adolescente. Ir para o campo de batalha aos 6 ou 7 anos é normal neste mundo, e muitos se casam aos 12 ou 13 anos. É claro que, para pessoas de alto status, o casamento acontece bem cedo, mas geralmente, eles ainda se casam aos 15 ou 16 anos. Aos 14 anos, o noivado não é considerado muito cedo. Mas se vou ficar noivo, posso muito bem fazer tudo de uma vez, pensou Ryozuki. Ficar noiva apenas de Hinata inevitavelmente faria com que Ino e as outras se sentissem excluídas.
Ryosuke sempre acreditou em manter as coisas justas. Então, agora que ele havia concordado com a proposta de Ieyashi em relação a Hinata, chegou a hora de fazer os preparativos para Ino e os outros também. Para Ino, o clã Yamanaka tinha seus próprios costumes, então o melhor seria seguir suas tradições quando chegasse a hora. E quanto a Yugao e as outras duas irmãs mais velhas? Ryosuke não tinha certeza. Eles podem não querer nada extravagante, talvez apenas uma pequena reunião com familiares e amigos próximos. Isso era algo que ele precisaria perguntar diretamente a eles. Em todo caso, Ryosuke planejava finalizar todos esses compromissos ainda este ano. Essa seria a tarefa mais importante do ano para ele. No dia seguinte, quando Mizuki soube que seu filho ia ficar noivo de Hinata, ela exibiu um sorriso feliz. Para ser sincera, Mizuki já esperava há muito tempo pelo dia em que seu filho formaria uma família. Ela havia imaginado a cena de segurar seus netos inúmeras vezes. Ao pensar que seu filho finalmente ficaria noivo de Hinata, Mizuki ficou encantada. Mizuki perguntou, a propósito, e os outros? Após a felicidade de Mizuki se acalmar, ela pensou nas outras namoradas de seu filho. Este era o filho dela. Se fosse outra pessoa, ela teria reclamado de como esse homem era brincalhão, promíscuo em todos os lugares, um típico canalha. Mas e quando se tratava do filho dela? Mizuki só conseguiu dizer, filho, você é incrível. Vou pedir a opinião deles nos próximos 2 dias e depois veremos como as coisas se desenrolam, disse Ryosuke, tomando um gole de sopa. Mizuki aconselhou, bem, desde que você saiba o que está fazendo está tudo bem. As mulheres são emotivas, então lembre-se de ser justo. Mesmo que você não diga isso, certifique-se de ter isso em mente. Afinal, ela própria era uma mulher e compreendia bem as outras mulheres. Então, ela lembrou ao filho que não perdesse de vista uma coisa e negligenciasse outra. Ryosuke disse com um sorriso, não se preocupe, mãe. Um triângulo amoroso desastroso jamais acontecerá com seu filho. Ao ouvir isso, Mizuki lançou um olhar irritado para o filho. Mas, a capacidade desse garoto de encantar mulheres é tão forte quanto seu poder. Caso contrário, ele não conseguiria ter tantas namoradas tão abertamente. Nesse ponto, Mizuki frequentemente se perguntava a quem ele havia se parecido. Nem ela nem seu falecido marido tinham esse tipo de personalidade. Poderia ser da geração anterior? Depois das 9 horas. Ryosuke encontrou Anko. De todas as suas namoradas, Anko era mais livre. Os outros, como Kurenai e Yugao, também tinham coisas para fazer. Em uma semana inteira, eles só tiveram 1 ou 2 dias de folga. Anko, por outro lado, tinha 5 dias de folga por semana. Nem mesmo os genins tinham tanto tempo livre assim. Mas parece que um certo Okage é ainda mais preguiçoso do que ela. É claro que Tsunade tem trabalho, mas ela o evita deliberadamente. Às vezes, ela até foge às escondidas. Isso deixou Nara, Shikaku e Shizune impotentes, sentindo-se culpados por terem um Okage assim. Mas e Anko? Ela era verdadeiramente livre. Todos os dias, ela simplesmente comia, bebia ou treinava. E mesmo durante o treinamento, ela não era particularmente diligente. Foi mais como 2 dias de esforço seguidos por 3 dias de preguiça. Um estilo de vida muito tranquilo. Quando Ryosuke mencionou o noivado, Anko recusou imediatamente. Esquece. É muito trabalhoso. Anko parecia relutante. Que tal convidarmos alguns amigos para jantar e conversarmos brevemente sobre isso? Como esperado. Como Ryosuke havia previsto, Anko não queria nada muito formal. Ryosuke disse, tudo bem, mas quando nos casarmos no futuro, você não pode ser tão informal assim. O noivado era uma coisa, mas para o casamento era preciso uma cerimônia adequada. Uma simples reunião não seria suficiente. Anko disse com uma atitude despreocupada, tudo bem, o casamento é com vocês. Mas noivado? Honestamente nem importa se tivermos um ou não. Anko não se importava muito com coisas assim. Noite. Noivado? Claro. Ryosuke convidou Yugao, Karin e Kurenai para conversarem sobre o noivado. Falei com a Anko mais cedo. Ela não quer fazer disso um grande problema, apenas convidar alguns amigos e avisar algumas pessoas. Mas Hinata e Ino provavelmente vão querer algo grandioso. O que vocês acham? Ryosuke perguntou aos 3. Ele teve 6 namoradas oficialmente confirmadas. É claro que houve algumas mulheres com quem ele teve relacionamentos ambíguos. Mas honestamente gerenciar um relacionamento exige tempo e energia. 6 já eram suficientes para mantê-lo ocupado. Se todos os 17 ou 18 se tornassem oficiais então. Sinceramente, Ryosuke sentia que nem mesmo 24 horas seriam suficientes para suas namoradas. Ele não teria tempo nem para si mesmo. Assim, alguns relacionamentos permaneceram ambíguos. Mas não há pressa. Ele tem apenas 14 anos. Sua expectativa de vida já é infinita. Ele tem bastante tempo para fazer as coisas com calma. E quanto às namoradas dele? Não se esqueça da habilidade de Ryosuke, o senhor da reencarnação. Isso poderia facilmente resolver o problema da expectativa de vida para eles. Não precisa se preocupar. Kurenai disse, meus pensamentos são os mesmos que os de Anko. Ela não era alguém que gostasse de grandes cerimônias. E não havia muita gente no clã Yui dela. Então não havia necessidade de fazer um grande alarde. Basta convidar os amigos mais próximos e avisá-los. Concordo. Yugao assentiu com a cabeça. Eu também não quero um evento grande, acrescentou Karin rapidamente, seguindo o exemplo de suas 2 irmãs mais velhas. Sinceramente para Karin, contanto que pudesse estar com Ryosuke, nada mais importava. Um título não era importante para ela. Vocês? Ryosuke balançou a cabeça negativamente. Eu imaginei que você diria isso. Então, que tal convidarmos alguns amigos para jantar e anunciarmos a novidade lá? Claro. Kurenai assentiu com a cabeça. E na verdade, você não precisa perguntar várias vezes. Basta fazer tudo de uma vez. Yugao e Karin concordaram. Isso economiza tempo e esforço. Ryosuke.
Outros homens lutam para evitar grandes cerimônias, mas ali estava ele, lidando com mulheres que não queriam uma. Até, eles queriam realizar todos os 4 compromissos ao mesmo tempo. Porque fazê-los separadamente dava muito trabalho. Ryosuke ficou sem palavras. Mas, ele sabia que eles estavam pensando nele. Além disso, eles realmente não queriam um evento grande. Diferentemente de Hinata e Ino, suas famílias não eram tão influentes. Mesmo que não se importassem pessoalmente, os pais de Hinata e Ino não permitiriam um simples noivado. Mas Kurenai e as outras eram diferentes. Eles tinham a liberdade de decidir por si mesmos. Agora que haviam concordado com uma reunião simples, Ryosuke começou a fazer os preparativos. Quem convidar? Que data devo marcar? Esses detalhes precisavam ser finalizados com antecedência. Mas não era complicado. Ryosuke discutiu os detalhes e eles rapidamente chegaram a um acordo sobre um plano. No dia seguinte, desta vez, Ryosuke não designou seu clone de madeira para levar o time 10 em uma missão. Ele deu-lhes um dia de folga e foi à casa de Ino para discutir o noivado. Como esperado, o clã Yamanaka planejava realizar um grande evento, e eles já tinham ouvido falar que Ryosuke ia ficar noivo de Hinata. Provavelmente, o clã Hyuga espalhou a notícia. Então, quando Ryosuke mencionou o noivado, eles já estavam preparados. Ryosuke ouviu os planos deles e não viu nenhum problema, então concordou. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!